o legal do IFX é ele ser invisível. Então, se a experiência realmente foi de sucesso, tu não vai saber que tu fez. Ele tem que ser que legal a nível... esse conceito, interessante. Que, aquela coisa, o trabalho bem feito é aquele que tu nem sabe o que aconteceu. As pessoas não acordam, hoje eu quero fazer um câmbio. Sim. Exato. Não. Mas tu sabe que o câmbio toca muita coisa. Então ele vai tocar um frete, ele vai tocar um Airbnb, ele vai estar tocando uma folha de pagamento. Uma folha de pagamento, ele vai estar tocando diversas verticais. O fluxo está na cabeça das pessoas. E daí a gente entra no grande perigo do óbvio, que é óbvio, não todo mundo sabe. Não sabe. Não, mas o óbvio precisa ser dito. Então, tu tem que ter o fluxo, assim, gente, o fluxo no detalhe, aquele chato, tem que ser desse tamanho. Se não tá desse tamanho, tá errado. Hello! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso Let's Media, ao nosso podcast aqui do Câmbio Desligo, que não é a operação da Polícia Federal. Diga-se de passagem importante. Mas sim um podcast para a gente trazer as atualidades, as personalidades, as pessoas relevantes no mercado de câmbio, sempre aqui mesclando o tradicional com o disruptivo. Eu sou a Roberta Fogueral. Eu sou o Evandro Cassiano. Eu sou a Lia Tomasi Suzin. Opa, hoje temos Lia Tomasi Suzin. Pega essa, galera. E o que a gente vai falar hoje, Evandrinho? Nós vamos falar sobre disrupção no mercado de câmbio. Lia. Oi. Lia, primeiro, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite para vir aqui, gravar com a gente, falar um pouco sobre disrupção nesse segmento. Estou muito feliz de receber você aqui, viu? Eu que agradeço, obrigada. Estou um pouquinho preocupada agora como é que vai ser o andamento disso, se vai dar tudo certo, gente também se não eu vou sabe, ter os comentários. Lia. Não, mas fica tranquila, a gente também não sabe como vai ser. A gente chega sem saber. Mas gente essa é a vantagem da disrupção, né? Tu não sabe. É isso. Viu? Parte do já princípio. Tá no espírito. Então, bora. É isso. Eu quero começar apresentando quem é a Lia Tomasi, que tem um currículo incrível. Formada em Comércio Exterior pela Unicinos, com mestrado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e MBA em Controladoria e Finanças pela Unicinos, onde atua como professora convidada de Finanças Internacionais. VP de Desenvolvimento de Mercados da NIUM para a Latam. Executiva com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro brasileiro e internacional, com atuação plural em indústrias, fintechs e bancos de diversos portes. Entusiasta por compliance. Não faz muito sentido, né? Como pode? Mas tudo Mas bem. é possível. Vamos entender aqui. Compliance, aplicação em tecnologia em pagamentos, economia DeFi. Mãe de Nina, Enzo e Lívia. Essa é a Lia. Mais uma vez, muito bem-vinda. Obrigada. E a gente aqui começa com uma pergunta, que essa é a única pergunta para todo mundo igual, que é a pergunta maluca. Como você foi parar no mercado de câmbio? O meu, na verdade, não tem muita graça a resposta. Eu estava no início da faculdade de Comércio Exterior. E como acho que deu para ver, eu gosto de matéria e tal, né? Eu curto essa questão do estudo. E estava fazendo uma cadeira muito boa. Era alguma coisa de exportação. Mas, assim, pegava toda a cadeia da exportação e daí o professor cada semana trazia mais um pedacinho e tu ia aprendendo sobre o processo de exportação. Estava adorando a cadeira, obviamente, eu estava performando bem na cadeira. E mais sorte ainda, o professor dessa cadeira era o coordenador do curso. E, à época, a Adriana, que era a pessoa da mesa de câmbio do Boston, entrou em contato com a Unicinos pedindo indicação de estagiários. E como eu estava indo bem na cadeira, ele estava na coordenação, ele me indicou para participar do processo seletivo de estágio para a mesa de câmbio do Bank Boston em Porto Alegre. E eu fui, né? Aquela coisinha de faculdade, né? Bom, hoje convido eu vou, imagina a época, né? E eu lembro que eu cheguei lá para fazer a entrevista, eu estava fazendo outro estágio na época. Tipo, mas que área de câmbio, não é? Tipo, que é esse câmbio? O que faz? Que porcaria é essa? Automático, manual? E isso foi em 2002, tá? E eu lembro ainda da prova de seleção, ela era uma prova muito estranha, porque eles perguntavam assim, qual foi o número máximo de pontos da Bolsa, e depois perguntava quando é que foi o gol do Pelé, depois perguntava do Obelix. Que isso? Era super diversa, porque era aqueles processos para identificar perfil. Não era... E eu fiz a entrevista, achei que eu fui super mal na entrevista. Tinha sido horrível. E no final me chamaram. E então eu comecei
por isso, né, Estagiando. estagiando. E durante muito tempo, porque assim, era um lugar muito bom. Tanto a escola do banco, como os colegas, como a minha chefa. Eu não era uma estagiária que estava fazendo cópia, eu estava literalmente na mesa operando, né? Tinha aquele post-it ali, exportação, importação, sobe, desce, né? Tudo bonitinho. Legal. E eu sempre questionava, pô, eu cheguei aqui, eu tô gostando desse negócio, será que eu não tenho que sair para testar outra coisa ou eu fico? Porque era bom, né? Era realmente bom. E eu vi meus colegas, obviamente, o pessoal indo fazer intercâmbio, ou trocando de estágio, trocando de áreas, área de logística, outras coisas interessantes. Do comércio O exterior, comércio exterior né? é fascinante, ele tem Sim, tantas verticais, né? Será que eu fico? Será que eu não fico? Afinidades com Roberta. Sim. Mas é real, assim, ele é uma área, e tu vai escutando as histórias, porque o legal da área financeira é essa, né? Tu interage com diversos setores e empresas e tu vai conhecendo as histórias, né? Dos produtos, dos produtores, do que eles estão fazendo. Vai entendendo de vários segmentos, vários O mercados. dinheiro é só total. meio, né? É só É. meio, tu tá só... E é um meio que conecta todos. Exato. Então, assim, ele é fascinante por isso. Mas no final, assim, acabei ficando na área financeira, né? Então, era de fato uma aposta que eu fiz. Mas eu comecei por isso, comecei por uma vaga de estágio que surgiu, assim, meio que do além. E que... Não teve intencionalidade. Falou, peraí que quando eu crescer eu quero trabalhar com câmbio, né? Em Acho que banco. em banco, 18 com aninhos. câmbio. Não, ninguém... Pode reparar, Evandro. A gente vai chamar 98 convidados aqui. Ninguém vai falar, um dia eu acordei e falei assim, olha, quando eu crescer eu quero trabalhar com câmbio. Acho que eu vou trabalhar num banco, numa corretora. Não vai Meu com a pai trabalhava intencionalidade. com câmbio, eu vou querer trabalhar. Não, aí que isso não aí quer, né? é que não quer mesmo. Aí que não quer. Exceto no meu caso, que meu filho fez engenharia de produção e hoje está na XP, né? No câmbio da XP. Mas eu acho que a grande e esmagadora maioria não é uma coisa intencional, né? E no final, quando a gente põe o pé, né? Puta síndrome de Estocolmo, né? A gente não fala, cara, é ruim, a gente é surtado, a gente toma Rivotril, a gente... Olha, Rivotril, se quiser dar uma patrocinada aqui, fica à vontade, porque todos devem ser usuários. No final do dia... Só que também não quer sair, né? Então, síndrome de Estocolmo. Escutei isso ontem de uma colega minha da Log Comex. Log Comex, não Log Comex. Escutei dela. Ela é do jurídico, ela era do Ebanks, a Marta. E aí ela falou, síndrome de Estocolmo, Roberta. A gente não consegue odiar esse raptor, entendeu? Interessante. Mas, claro, a gente vai falar de disrupção, mas eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes do mercado de câmbio. Não só do de câmbio, obviamente, mas que ele muda tanto que tu não precisa sair dele. Enquanto a gente tá falando aqui, gravando, já deve ter saído uma novidade que a gente não tá acompanhando. Seja o nosso amigo Bob Fields ali que fez alguma... Ai, gente, pera, vamos falar disso. Essa é a novidade hoje. Pera, aprendemos uma. Gente, eu preciso falar disso, inclusive você que tá assistindo a gente, você já deixa o seu like, não seja muquirana, não te custa nada. Segue, ativa o sininho pra você ficar sabendo dos novos episódios. E claro, eu não poderia deixar, como todos os episódios estou fazendo isso, se você conhece ou tem alguma forma de fazer esse podcast chegar a Roberto Campos, ao Robertinho, ao Betinho. E hoje aprendi mais uma, a Bob Fields, não é minha. Inclusive, quem é o dono dessa frase, se apresente, se manifeste. Por favor, a gente quer trazer o Bob Fields, a gente quer trazer o Roberto, né? Nunca te pedi nada. Vem pro podcast, Robertinho. Você já muito bem-vindo. Vai muito. A gente promete que a gente faz até pauta do que ele não pode perguntar. Pra ele pode. Eu me controlo, ele me controlo. Pode seguir, agora já mandei o meu recado a Bob Fields. Não, mas é essa questão, assim, é meio que... margarina, manteiga, Kodak. Tu tá olhando pra cá, surge uma vertical, nada a ver, porque a gente tá falando de um negócio internacional, que toca tecnologia, toca regulação, toca meios, toca tanta coisa, que por mais que tu... eu tô operando a câmbio tanto tempo... Cara, cada dia tu tá fazendo uma coisa diferente, porque é um caso de uso diferente. E vamos falar, né? Nos últimos 5, 7 anos, o que tem sido a avalanche de disrupção e de inovação nesse segmento. Queria que vocês dois comentem, porque vocês dois estão nesse segmento, né? Li aqui representando a Neon, o Evandro egresso de fintech e atualmente na Tracy. Queria muito que vocês falassem o que é isso, né? Quem que foi o abençoado que um dia acordou e falou, olha, nós vamos inovar aqui. Como é que foi isso, cara? Eu acho que é legal até falar disso, porque eu conheci a Lia já falando no mercado disruptivo
em 2017. Putz, cara, tô atrasada. Quem falava de criptoativos... Não tinha. Então, Até porque 2017. se hoje as pessoas acham que criptoativo é alguma coisa negociada lá na Deep Web para tráfico infantil, né? Tráfico de órgãos e tal. Se hoje isso já ainda acontece, infelizmente... Por favor, com a palavra a vocês, como que foi isso? Aliás, conta como que você foi trabalhar com criptoativos em 2017? O Santander, nessa época eu estava no Santander, ele é um banco que ele foi, sob a regência do nosso amigo Bob Fields, dos predecessores em muita coisa de investimento. Foi um dos primeiros a estar junto ali com o Ripple e por aí vai. E isso toca muito essa vertente de como trazer a tecnologia para dentro de meios de pagamento e aproveitar o que ela tem de bom para fazer as coisas fluírem. Não vou dizer que eu entendi o que era aquela época, né? Porque, de novo, a gente tem que falar de curva de aprendizagem. Sim, inovação não é assim, senta aqui, agora eu sei tudo. Sim. Não, tu vai, pega um negócio, não entendi porcaria nenhuma. Você pode falar palavrão? Pode! Ih, você não viu nada. Volte 2 episódios que você vai ver. Publica que eu assisto os 10 Você viu que parecia a Dercy Gonçalves aqui. Porra! Né? Então, como ir fazendo essas amarrações e por aí vai. E quando eu fui pro Topázio, daí sim que foi, cara, banho de loja, né? Porque nunca tinha visto mass payment efetivamente como um negócio. E, obviamente, a gente sabe, quando fala de mass payment, fala de FX, não sou a única que não sabia o que era. Ainda é um conceito que parece alienígena. E, de certa forma, ele tem que ser. Porque o legal do IFX é ele ser invisível. Então, se a experiência realmente foi de sucesso, tu não vai saber que tu fez. Né? Ele tem que ser que legal a nível... esse conceito, interessante. Aquela coisa, o trabalho bem feito é aquele que tu nem sabe o que aconteceu. A pessoa tá quietinha ali, ele fluiu com uma velocidade, uma qualidade... Azeitado, né? No azeite. Assim, sabe? Bonitinho. Então, de certa forma, é coerente que ele não seja tão conhecido. Porque, vamos lá, abre um capô de um carro. As peças que estão ali dentro é para alguns realmente focarem e trabalharem nisso. É onde a gente entra na parte de DeFi, ou entra na parte, agora tem Drex, ou vai falar de APIs e de FX. É motor de carro, não é algo que efetivamente todo mundo tem que saber como é que funciona. Claro, se tu tá trabalhando nesse meio de pagamento e por aí, a gente volta à constante revolução. Dá 2 pulos e... Tá, mas onde é que foi parar aquele cliente? Olha, então, agora ele tá fazendo assim, assado e o outro, e isso não é proibido. Isso pode. E aí que eu acho que vai, assim, de onde que surgiu, obviamente, eu não vou... Eu conheço no Brasil onde é que foram os predecessores, por favor. né? Então, a primeira massificadora foi a AstroPay, depois Ebanks dLocal, PagBrasil, e daí começou a surgir outros nomes. Ainda como facilitadoras. E depois daí que o Banco Central fez um trabalho muito legal de fazer a consulta pública. Depois da consulta pública, trazer IFX. IFX foi capítulo da 3691, antes das 277. Tem muita gente que esquece disso, né? Foi capítulo. Então, antes, assim, foi 21, acho que é 137, eu acho. Né? 137. 137. Então, ele foi parte da 3009 antes de vir o novo marco legal, antes de vir a 277. Então, ela já vem rodando há bastante tempo. Não é exatamente uma novidade. Sim, muitas dúvidas, principalmente na parte fiscal, né? Porque quando eu comecei a olhar o assunto, e obviamente não sou a única, aquela do, tá, mas o IOF é 6, o IOF é 038, o IOF é 0, o que é isso, o IOF né? é 1.1, qual que é o IOF que coloca aqui? Porque a bomba do câmbio né? é tributação, né? Essa é a bomba não do fala mercado assim, do eu câmbio, curto. Né? Eu já é a minha praia. Né? Advogada gosta. Mas aí, assim, ó, eu queria dar um passo, talvez mas alguns passos para trás, porque vamos imaginar que talvez a audiência da gente, primeiro, a audiência da gente não deve ser bater muito bem, deve ser uma cambada de sequelado, perturbado, mas gostar de negócio de mercado financeiro não é qualquer um. Não é normal. Não é normal, né? Alguma coisa errada tem. Mas... pensando que a gente pode ter uma galera entrando no mercado agora, ou até uma galera mais tradicional, que muita coisa que a gente está falando aqui pode parecer uma puta sopa de letrinha, ou muitas expressões em que eles não estão entendendo.
Vamos separar os players aí dessa disrupção. Então, a gente tem uma remessadora, uma processadora, uma Ripple, aí ele precisa de um banco, de uma corretora. Expliquem, por favor, debatam e justifiquem, lutem, né? Briguem. Quero saber disso. Ótimo. Eu vou só pegar aqui, porque eu esqueci de fazer jus a um nome muito importante, que é o Western Union, né? Ah, pô, a mãe, né? Essa a mãe de todas. A secular. A secular. É isso que eu ia falar, mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Exatamente. E eu esqueci de mencionar ele como um dos principais, porque daí a gente não está olhando o Brasil. É uma empresa gringa, claro, está no Brasil, atende o Brasil, até porque é o CERN. Mas é uma das que viu uma oportunidade e tá aí Mas até você imaginou hoje, né? isso lá atrás? Você pegar esse... Cara, não consigo nem imaginar quem que foi o abençoado, que é o iluminado, cara. Devia ter o prêmio Olha, como tu Nobel disse, do né? mercado financeiro, sabe? Exato. Câmbio não é para quem bate bem. Não, Então, eu a gente já acabei de começa, falar, Então, a gente já começa... Não presuma que quem começou a inventar Mas batia bem. não é verdade, gente? Você fica pensando assim... Imagina, 2017 vocês estão falando, né? Que foram os primeiros momentos ali, os primeiros passos... dessa disrupção, dessa novidade toda aí, que é começar a falar de fintech, o que é fintech, por que a fintech faz isso, o outro não faz, remessadora, agora é mais payment, agora é IFX. Cara, alguém parou em algum momento e falou, putz, temos um vale sombrio e queremos jogar uma luz neste vale sombrio aqui desse processo. Mas imagina, no caso da Western Union, há 100 anos, o cara tem que ganhar o Nobel do mercado financeiro, porque, cara, é um mercado onde todo mundo defendia a burocracia como um puta feudo, né? Sim. Não, quanto mais burocrático, melhor, porque daí é mais difícil, só eu tenho a solução. Só pode fazer com bancão, com corretora, não sei o quê. Aí veio uma galera, né, sei lá, de Crocs, não sei, doidos, Sim. na garagem de algum lugar e falaram, porra, vamos fazer um negócio aqui tecnológico. Conta pra mim isso aí, vocês. Mas eu não quero roubar aqui a Bia, que palavra. isso? Por mas eu favor. Só dar o meu pitaco. Eu acho que tem duas coisas legais. E até quando for falar com a própria Tracy, né? Quem começa com uma grande disrupção normalmente não vem do mercado financeiro. Sim, boa, excelente. Então, se tu Começar vai de olhar... formação, né? Exato. Se tu vai olhar assim, os fundadores lá da Ebanks e tal. Advogado, velhinho. Advogado, engenheiro. Não é o trader de câmbio que surge. É um Foi, inconformado, né? nossa, é exatamente. É um Geralmente é quem tem inconformado. uma dor. O inconformado. Fala, não é possível que esse É ruim seja um desse saber, né? Que todo o saber esteja lá dentro da cabeça de um único ser humano. É um inconformado, concordo. E aquela coisa, não sabendo que era impossível, Foi lá e viu que era. foi lá e quebrou a cara. E uma observação também. Muitas Bia. deram errado, né? Vamos fazer Claro. Muitas. Lógico. A gente começou a falar que isso acontece em 2017, ali, pelo menos que eu conheci, não que tenha começado. A regulamentação que ela começou, ela começa em 2021. Então, Olha eles também isso, cara. desbravaram um ambiente regulatório de muito cuidado, pisando em ovos. Cara, muito né? parecido com que... Às vezes de Crocs, né, também. Exato. Olha como é muito parecido com o que está acontecendo, com o que aconteceu com o cripto, né? Oportunidade, já sei que ele já participou de muitos videocasts, é um amigo meu, contemporâneo da Socopa, Fabrício Tota, né? Do mercado Você vê Bitcoin. aqui em outros episódios, já, outros programas. Fabrício Tota do mercado Bitcoin. Se você não segue ele no LinkedIn, siga, porque ele fala muito, ele explica muito, ele dá Sabe aula, muito. sabe É. muito. Em uma conversa com ele foi bem isso mesmo. O que nós vamos fazer, né? A gente não quer que fique com essa imagem de que a gente está aqui na deep web do mercado financeiro. Eles pegaram tudo que eles conheciam, por exemplo, de PLD FTP, né? De regra de compliance, de Know Your Client, né? E eles escreveram manuais para aquilo e levaram para o Banco Central, né? E aí vai ser Banco Central, vai ser CVM, quem vai regular isso? Os caras... A gente está falando da regulação sair em 2021 e vocês estão As aqui... coisas acontecendo antes. 5 anos antes... É muito parecido com o que está acontecendo, com o que aconteceu com o mercado cripto, né? É a sociedade, é um mercado clamando por uma inovação, clamando por uma solução, e o regulador, graças a Deus, né, Bob Fields, sob a batuta de Bob Fields, mas é o regulador falando, caramba, tem um povo clamando aqui por uma coisa, vamos chamar esses caras para ajudar, vamos fazer uma consulta pública. Mas isso que eu acho, assim... O juros tem que ser dado, o reconhecimento tem que ser dado onde ele é devido, né? E a gente olha para o mercado financeiro brasileiro com muita tranquilidade para falar que ele é um dos melhores do mundo, se não o melhor do mundo. Né? Premiadíssimo, reconhecidamente. Não sou pelo petit comitê, é fora daqui também. Sim.
E uma das grandes qualidades que faz ele ser disruptivo é ele não fechar a porta, né? Exato. Então, mesmo antes do reinado do Bob Fields, a gente tem um corpo regulatório que abre a porta para... Sim. O que vocês estão inventando? O que vocês Que estão vocês tão fazendo? querendo? Que negócio é esse? E ele dá uma certa corda Sim. para ver se funciona ou não. E a gente pode falar tanto de dar corda no sentido de consultas específicas que ele responde Sim, e vai, Responde. ou a gente pode falar no próprio ecossistema que ele cria com os Sandbox e com o Lyft e com os outras, tanto Bacen quanto CVM, né? Então, esses espaços neutros de permitir disrupção e de permitir a construção de ideias, às vezes bizarras, né? Que não entende? Uhum. Mas assim, dá um espacinho. Eu não sei como é que vai ser a regulação, mas inscreve lá Tenta no aí. Lyft. Tenta Sim. aí. Vamos ver. Se der bom, a gente regulo. Eu mudo a regulo. regulamentação por você, né? É, eu- Isso é incrível. E lembrando de novo, né? A gente gosta muito dos casos de sucesso, mas quando a gente fala de disrupção, é se permitir também errar. Ah, Exato. sem Dar dúvida. errado, né? Tem um E case reinventar. interessante de erro. Eu ouvi uma vez num evento no Tosini Freire, inclusive vai estar num dos episódios aqui, o Pedro Heroles, nosso amigo, sobre o Ebanks e o Giba. O Giba é diretor regulatório lá e ele contando quando eles tomaram uma multa e eles falaram assim, aqui foi um investimento, porque a gente errou e a gente estava clamando porque alguém apontasse aonde está errado. Então ele falou, foi um investimento, não foi um problema. Porque agora, se permitimos ao erro, estávamos preparados. A gente tentou fazer o máximo, mas ninguém apontava, porque também ninguém sabia. Agora, através da multa, foi apontado o erro. E agora a gente inova com segurança. E puderam, inclusive... Pensa também ajudar. outra mente iluminada da forma de enxergar o copo meio cheio, né? Exato, totalmente. Por isso que é quem é, né? É o tamanho deles, É né? o tamanho, exato. E volta a gente acaba sendo um pouco repetitivo e é uma conversa muito de óbvios, né? Uhum. Então, por que normalmente quem inova em meio de pagamento não vende meio de pagamento? Porque não observa essas limitações que... E até eu conversando com a Cristina, com a minha par na Neon, né? Eu, às vezes, entro em algum call e eu tenho que... Em alguma conversa com o cliente, né? Vamos aportuguesar. E eu tenho que me policiar, porque o meu pensamento já vai para todas as travas, né? Onde é que vai dar problema, onde é que é a fragilidade. Eu já desenho um miro na cabeça, né? O fluxozinho. problema. Ah, aqui não vai... Então, calma, limpa, escuta, tenta. Depois a gente volta e vê ali. Claro, é importante que tu tenha uma base. E eu gosto muito daquela frase assim, para te challenge, para te desafiar o status quo, tu tem que conhecer ele. Ah, sem dúvida. Exato. Então, conhecer ele é o tema de casa de qual que é a dor, como é que é o processo. Então, conheça a dor que tu E estás aí não desafiando. não né? é um cara do mercado financeiro que não é que é uma regra, né? Mas não foram caras, né? Mulheres do mercado financeiro que conheciam a regulação, mas eles conheciam muito bem a dor E para a inovar, oportunidade. para ser Isso. disruptiva, né? E aquela coisa, e se eu resolver isso, qual que é a oportunidade que vem? Sim. Né? O que isso abre? Quem é que vai consumir? Então, E quem é que consome um serviço hoje como mass payment, como esse tipo de serviço que a gente está comentando aqui? Que tipo de cliente temos lá na Neon? A Neon, ela atende basicamente 3 verticais fortes, que é a parte de serviço de viagem, de travel, de payroll, de folha de pagamento global e de instituições financeiras. E nisso, é e-commerce, né, que toca a parte de payout também. Então, são verticais de negócio que buscam um perfil de pagamento que seja simplificado, em tempo real e com rastreabilidade. Tá. Então, por exemplo, no caso do turismo, eu estou falando com uma consolidadora e ela está ali reunindo informações sobre passagem aérea, hospedagem, translados, tal, não sei o que lá. E eu junto tudo isso, dou uma zipada no arquivo, fiz um mass payment. É isso ou está muito pobre? Não está longe disso. A parte de turismo, a Neon, ela comprou uma empresa chamada Xaris. Tá. Foi na época da pandemia. Eu vou chutar 2020, talvez seja 21. Que ela entra no segmento de cartão. Então, Tá. emissão de cartão. E daí a gente entra em cartões virtuais para fazer as compras internacionais e trabalhar a parte de fluxo de caixa, que normalmente é positivo, né, com a emissão de cartão, assim como um maior controle dos pagamentos de uma forma internacional. Na parte de folha de pagamento, um dos parceiros de longa data da Neon, que a forma que a gente trabalha é ir construindo a solução junto com o parceiro, então entendendo qual que é a dor
ir corrigindo e trazendo aquela vertical para ela ficar bem nichada é a Deal. Então, é uma empresa que é utilizada para organizações que às vezes não estão naquele espaço, querem contratar alguém lá e tem que ter a folha de pagamento para o mundo todo, atendendo o regulatório, atendendo a experiência de pagamento, que tu tem que controlar o valor que chega e por aí vai, a gente está falando de folha. E na parte de financeiro, então a gente acaba atendendo os próprios bancos e corretoras, né? Assim como não financeiros. Então, acaba ganhando uma vertical de tech providers, né? Que são empresas de tecnologia não reguladas. Como a Neon, ela tem as suas próprias licenças, então eu consigo fazer esse movimento utilizando a minha regulação, a minha licença, para que a operação de câmbio invisível surja. Rola. Então, mas quem é que, de fato... procura a Neon? É quem... Normalmente, com quem eu vou falar, ou eu vou atrás, como contigo, que eu sei que tem uma vertical de pagamento ali dentro que não está sendo atendida hoje, caindo em algum lugar, uma experiência que pode ser melhorada. Porque, de novo, as pessoas não acordam, hoje eu quero fazer um câmbio. Sim. Exato. Não. Mas tu sabe que o câmbio toca muita coisa. Então, ele vai tocar um frete, ele vai tocar um Airbnb, ele vai estar tocando uma folha de pagamento, ele vai estar tocando diversas verticais. Então, é identificar os clientes que tenham uma volumetria interessante, porque a gente está falando em esforço de integração, então não é algo trivial, né? Então, ele tem que, de fato... É tailor-made, né? Assim, você está fazendo a roupa, Sim. costurando a roupa no corpo do cliente de acordo com a necessidade dele. Eu acho que é a mesma coisa que a gente olha assim, cara, tu quer ter Pix, beleza, mas tu tem que, do teu lado, ter a capacidade de receber o retorno. Sim. E não é só o teu SPI lá, teu Banco Central oferecendo, tu tem que ter, no teu lado, a capacidade de também consumir a tecnologia. E aí eu entro num ponto que eu queria colocar para vocês, né? Um grande desafio, por exemplo, das corretoras, né? A gente sabe que as corretoras de câmbio, eu sou cria de corretora de câmbio, então tenho que falar disso sempre trazer esse paralelo. Elas estão com grandes desafios financeiros, né? Porque elas estão cada vez mais achatadas, né, no mercado de câmbio, na percepção deles, e aí usando aqui o meu lugar de fala deles, né? Chorando, né? Porque o custo regulatório deles é absurdo. Tem um custo regulatório semelhante a um banco, limitado a $300 mil por ticket. A mão de obra é uma mão de obra mais antiga, né? Então, assim, é um pessoal que tem muita experiência técnica, mas, ao mesmo tempo, medo da tecnologia, né? Porque a tecnologia, ela dá medo. Assusta. Ela assusta, né? Porque você não faz ideia do que é aquilo, então o que você faz? Tem medo, você não faz. E o custo? Como é que a gente consegue... Eu não gosto dessa expressão, mas eu vou ter que usar essa expressão, porque eu acho que é tão clichê, puta merda, mas eu vou falar. Como é que a gente democratiza o acesso? não é palhaçadinha? Né? Mas como é que a gente democratiza para os caras para falar, peraí, deixa eu trazer um pouco de API, de tecnologia aqui para você ganhar mais velocidade na aquisição de um cliente e tal, né? Porque a gente sabe que a tecnologia, ela não é barata. Né? A mão de obra de um desenvolvedor, né? E não termina ali, né? Nunca, e nunca termina. Exato. E ela nunca termina, né? Como é que a gente faz isso, né? Como a gente queria... Aí eu acho que daí é um grande desafio da gente que está em tech, né? De alguma forma. É criar soluções que sejam economicamente viáveis também para esse mercado. Como é que vocês veem isso dentro das empresas de vocês? Ou, infelizmente, isso é um divisor de águas mesmo para quem vai continuar no mercado, que é bancar esse custo tecnológico de desenvolvimento. Eu queria ouvir a Lia primeiro, porque eu tenho uma opinião aqui sobre isso. E eu acredito que justamente nessa figura que você está falando da corretora, tem um entrave ali. Eu tenho curiosidade do que a Lia pensa sobre isso também, depois eu comento. Eu acho que volta muito no se permitir errar. E o mercado financeiro, ele é um pouquinho cruel nesse aspecto, porque errar sai caro. Então, nós somos treinados. Ontem eu estava até jantando com o pessoal da época de outra empresa e comentando que eu não sei fazer 10% de 1000. Me atrapalho todo, me embanando toda. Porque eu fui treinada
muitos e muitos anos. A conferir o a valor. não fazer nada de cabeça. É HP12C, Excel, qualquer... Depois entra o banco oferecendo uma ferramenta tal que tu põe, só organiza e ele faz pra ti. Sim. Eu sou treinada pra não fazer, errar. a não errar, porque o erro sai caro. Muito. É isso. Então, a gente tem uma questão cognitiva, cultural muito forte, né? E ela não pode ser ignorada, que dificulta muito tu fazer essa passagem de geracional, né? Então, porque, de novo, errar sai caro, vai levar um dedo no nariz, vai levar um puxão, pode ser demitido, né? Então, o errar sai muito caro e isso acho que não pode ser esquecido nem diminuído, porque a gente está falando de pessoas. Então, pode falar de tecnologia, pode falar o que quiser. No final do dia, a gente está falando de pessoas, né? Então, é as pessoinhas que vão estar fazendo acontecer, que vão estar comprando uma aposta, que vão estar indo atrás. Então, acho que a primeira coisa é ter um espaço que seja construído dentro da empresa, dentro da cultura. E aí é top-down, né? É da cabeça que realmente está ali no dia a dia, que vai ter que segurar o rojão do erro, criando esse espaço colaborativo para que as pessoas possam testar e possam errar. Enquanto isso não existir, esquece. Tu não vai ter alguém tomando risco por si só e bancando para investir ou para testar algo novo, porque assim, basta dar uma vírgula errada, vai ser crucificado. E se tu vai crucificando as pessoas, elas não vão... Cara, um pouquinho de amor próprio a gente tem. Não adianta, isso não vai fluir. Então, acho que primeiro tem que voltar para essa questão de cultura e por aí vai. E nisso, eu acho que tem duas forças que são muito potentes. Uma é a dor da perda. Então, quanto que tu está perdendo de mercado, isso deve ser uma dor que te ajude a te movimentar. E aquela coisa, o ser humano não muda no amor, né? Ele muda na dor. Então, é uma dor importante para ajudar, para potencializar essa necessidade de mudar. E a outra é se permitir estudar, né? E, de novo, a gente está falando de tempo. Então, tu tem um tempo alocado para isso. Para olhar coisas aleatórias, para escutar um podcast no horário de trabalho, né? Isso não ser alguma coisa, meu Deus, que horror que tu não tá ali só no Excel. Gente, o horário de trabalho ele tem que servir para as atividades operacionais, a gente tem que pagar conta, tem que fazer as operações, claro. Mas ele também tem que ser um momento de educação, de revisão, e isso tem que ser naturalizado e ser entendido como um investimento nas pessoas. Porque quando as pessoas conseguirem começar a perceber a dor de não fazer como um motivador, mais a questão educacional, tu vai abrindo espaço para conversa, tu vai abrindo espaço para mudança. E o que é mais legal de inovação e disrupção é que ela não precisa da tecnologia per se. É aquela coisa, o inovar não é tu botar a API em todo que é lado e fazer. É tu olhar para aquela coisa e fazer um pouco diferente. É tu te permitir olhar com outros olhos e tu só consegue ter uma visão holística, outros olhos, fora da caixa, aí, chavão que tu quiser. Sim. No momento que tu tem essas experiências para consumir delas, né? Então, aí, por exemplo, eu adoro o South Summit lá em Porto Alegre, uma das coisas que eu mais gosto é que são painéis diversos. Então, eu assisto um monte de coisa que eu jamais sentaria para assistir. Não é o meu core, não é o que eu quero ouvir, não é o que eu busco, não é o meu Google ali. É diferente. Isso é super importante, porque ele te dá a biblioteca para te consumir de, tá, mas por que não? Mas eu vi eles fazendo isso num freight forwarder lá, por que eu não posso aplicar aqui? Pô, mas o pessoal de câmbio tem já uma solução de KYC que eles usam lá, de XPTO, por que o cara de cripto não pode ser o mesmo? Então, tu vai tendo mais coisas para te utilizar de biblioteca e aplicar no que tu tá literalmente fazendo ali no teu dia a dia. E, cara, é formiguinha. É um pedacinho, é um pedacinho, é um pedacinho. E, por exemplo, na própria Neon, uma das coisas que eu gosto da solução, e aqui não é por uma questão do estar ou não estar, é que tem a API, que obviamente vai dar uma experiência muito melhor, mas tem o arquivo também. Tem o load de arquivo, sabe? Temos. Tu precisa dele para ter um time to market, para ter uma curva de aprendizagem. Porque por mais que eu explique, mostre, desenhe, traga ali tudo bonitinho, a hora que tu aprende, mas a hora que tu faz. E quando tu faz, tu descobre, putz, mas não tinha me dado conta disso. Então... Lia, e eu ia usar uma palavra que você usou, ainda bem que a gente tá... não divergimos hoje. Não, hoje, eu vou enquanto, eu tô tá esperando bem. você falar, porque você quer divergir comigo. Então não, é porque vocês estão enrolando e não responderam a minha pergunta, mas vamos lá. Então, mas eu quero tocar nisso, você vai me enrolar que eu acho também. Que é o problema da corretora, a palavra geracional. Eu tenho visto muito quem conseguiu inovar, e na corretora aconteceu muito disso, um patrimônio familiar, então agora está passando por herança.
E quando chega o filho... Muitas estão assim. Muitas estão assim. Poucas são as que trouxeram alguém de fora e deram essa oportunidade até dele assumir. Mas quando passa para o filho me parece que ele tem esse apetite maior, e daí o apetite cultural, a cultura do erro, de aceitar o erro, entender o erro como um processo natural da mudança. E outra coisa também, a questão do estudo, eu ampliaria até o estudo, o acesso à informação. E daí a informação também, inclusive em outro idioma. Porque a Neon... é uma empresa que está fora. Acho que no Brasil tem você e a Cris. Acho que tem 2 pessoas. Com uma solução que, inclusive, como você comentou agora, manual. Eu conheci a Nil ainda quando ela outra empresa, tinha outro nome, com uma solução manual. E a gente vendeu como uma grande inovação do Brasil e tudo. E a gente sentou com o CEO de vários bancos quando eu estava na outra casa. Que o pessoal, a curiosidade era, como vocês liquidam assim rápido? E aí já era a solução da Nil com outro nome. E na época era a solução, não tinha API. Era a solução manual. Então você tá vendo que vocês estão me enrolando? Uma conversinha... Não, o que eu tô dizendo é uma conversinha rápida que poderia resolver o problema da corretora. Então, mas a pergunta é, a corretora está com a corda no pescoço com relação a custo. Ela sabe que ela precisa inovar, ela tem o medo que paralisa ela, porque ela não sabe nem por onde ela começa, mas ela tem... Vamos lá, super bonito o que vocês falaram, mas aí eu vou ter que dizer, romântico. Porque elas têm um problema de custo. Como é que a gente dá acesso para essas empresas familiares, para o problema geracional que vocês estão falando, o problema de educacional, não sei nem o que eu preciso de tecnologia para inovar. Como é que a gente democratiza esse acesso, entendeu? Será que é esperando aqui com os dedos cruzados que elas sobrevivam a mais um ciclo, mais um ano na basileia lascada dela, né? Barriga. Né? Barriga, empurrando lá, para que venha um filho que seja de uma geração, que daí vai começar a ver... Bicho, se o negócio começou a ser falado em 2017, se a gente ficar esperando a passagem do trono, a Rainha Elizabeth morreu quase 100 anos, cara. Entendeu? E aí, assim, vai chegar num ponto que daí o reino desabou, aí a corretora fechou. Porque ela vai sucumbir, ela é regulada, ela tem um custo regulatório alto, como o banco tem, ela precisa por tecnologia, ela não tem dinheiro. E aí, como que ela faz, cara? E aí, tá vendo como é o fogo no parquinho? E aí? Não, eu não discordo, mas eu gosto muito da perspectiva que o custo, essa questão do custo, ele já está lá. O custo da ineficiência. Não, eu concordo. Eu concordo. E aí, se tu for de fato... Vamos sentar? Não pode bater na mesa, mas não, senta aqui. Porque faz muito barulho. Ó, escuta. Não é legal. Não vou bater na mesa, fazer de conta. Isso. Senta aqui com a tia. Vamos olhar o fluxo de toda a operação. O que vai ter de ineficiência? Sem dúvida. Agora chegou num ponto. Custa caro pra caralho ser ineficiente. E é o que eu olho até essas que é um conversas... custo, parece um custo invisível. É um custo invisível pro gestor. É um trabalho invisível. Ele é invisível. Porque daí tu vai ter uma equipe que tá triste, tá braba, não tá produzindo bem, não tá nem nos 80% porque ela tá tendo que carregar aquele negócio. Sim, ela tá inteira, então, inteira offline. Eu discordo que... a gente vai ter um grande investimento na tecnologia de um custo que não tem dinheiro. Cara, primeiro passo de qualquer coisa é status quo. O ponto aqui é a gente traduzir e fazer um depara. Olha, querido gestor... Mas desenha de verdade. Rainha Elizabeth. Pode usar o Miro, pode usar Figma. Tem várias ferramentas gratuitas, Notion. Viu, gente? Na internet. Oi? Notion. O Notion. Isso, tem vários que são ótimos para isso. Mas vamos lá. O abençoado Rainha Elizabeth, que o reino tá desabando lá, né? No Game of Thrones tá lá a briga dos 7 mares, lá dos 7 reinos, aliás. Sim. Vamos lá. O problema não é investimento. Vamos fazer um processo de mapeamento, né? Vamos lá. A gente vai mapear aqui quais são as etapas da conquista de um cliente, de pôr o cliente para dentro, o cadastro do cliente, a aprovação dos limites operacionais, pré-análise da documentação da operação, e subida para a mesa para fazer o fechamento, volta para o back-office para fazer a liquidação, envia os documentos pro cliente que ele precisa receber, e ele já está de novo na mesa começando o ciclo sem fim, né? Pode colocar o Rei Leão aí na tela. Já começa tudo de novo. Vem cá, abençoado, desenhou isso na sua cabeça? Olha só quantas pessoas estão envolvidas nesse processo, quantos clientes estão indo embora porque os clientes estão ávidos pela instantaneidade
que o Pix, né, o Bob Fields trouxe pro mercado, o pessoal acha que tudo. Agora, tudo tá instantâneo, entendeu? Tudo tá instantâneo. E legal, tem coisa que, um cadastro numa instituição financeira demorar 6 dias para ser aprovado, puta que pariu, né? Não. Não dá. Não tô falando de trade finance, tá? Tô falando cadastro. câmbio pronto, né? Exato. E aí, eu acho que esse passo a gente precisava dar, sabe? Eu acho que as fintechs, aí a minha opinião, ninguém precisa concordar, eu não estou nem aí quem não concordar também, é só o que eu acho. As fintechs, eu acho que elas atingiriam um público monstruoso no mercado se ela desse um passo para trás na educação. Bicho, vamos lá. Resolução conjunta 8, né? Vamos dar um passo para... Vamos no educacional, mas vamos no educacional de uma consciência mais empresarial mesmo para esse gestor, né? Não, acho que a número 8 não é bem nessa linha. Não. É na linha... A número 8, ela tá na... Da alta diretoria. Da alta direção, da alta liderança. Porque a número 8 tá falando de capacitação do time e tal, do cliente. Isso aí. É isso aí. Não é isso. Eu tô falando de educação mesmo empresarial, visão de obra pronta, 360, enfim. Dá o nome que quiser, clichêzão também. É você chegar pro cara e falar assim, ô abençoado, vamos lá. O ponto é esse aqui, cara. Nós temos uma oportunidade. A sua oportunidade. Você vai levantar dinheiro, falar o português, claro. Você vai ter dinheiro para inovar quando você cortar etapas da manualização do seu processo. O dinheiro já está aí dentro, que é o que a Lia está falando. O dinheiro já está aí dentro. Você não está fazendo um puta investimento em tecnologia. Porque você não vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você vai substituir. Você vai tirar uma ineficiência operacional monstruosa para pôr tecnologia com eficiência operacional e aí vai ficar mais barato. E daí a gente volta para... Eu adoro aquele... o compliance by design. Né? Adoro. Então tu reduz o teu custo regulatório no momento que tu tem uma forma de acompanhar e monitorar em tempo real, de guardar as informações. A gente fala tanto de digitalização, né? Então, cara, eu lembro quando virou a pandemia, tinha um fluxo lá dentro do back-office que era papel indo de mesa em mesa. Isso! O back-office sentava lá do lado, então tinha um checklist lá e a gente, foi todo mundo para casa. Não tem mais isso. Cadê o papelzinho? Da noite pro dia. Da noite pro dia, literalmente. Um dos guris, o Carlos, não, a gente usa essa ferramenta e vai fazendo o que fazia no papel, agora a gente faz por essa ferramenta que cada um acompanha da sua casa. Show! Mas tu não melhorou o processo. Como tem uma ferramenta gratuita disso, que você vai alocando os... Vai virando... Eu esqueci totalmente. Gente, quem estiver vendo aí, se lembrar, põe aí o nome. Põe aí, porque é uma ferramenta que você vai... de organização de fluxos de times. O marketing usa muito isso. Isso. Já é antigo no marketing. Se você Mas essa aí. Você faz meio Kanban, você arrasta os cards, né, das e põe etapas. Comentários e por aí vai, mata as pessoas. Pipefy também, né? Mas não é Pipefy, é outro. Eu não lembro. Dani, se não faz... depois eu ponho nos comentários. Não faz a menor diferença a gente lembrar. Pode continuar. Mas o ponto vai que ganha patrocínio. Pegou um processo manual e levou pro eletrônico, mas não necessariamente digitalizou. Sim. O processo não foi melhorado. Sim. Ele foi só... Então, eu acho que... Só mudei o checklist do papel pro Kanban. Exato. Então, assim, mas o que isso é bom? Olha, ajudou ali a não se perder um papel no meio, né? Mas tu pode perder o card, então, elas por elas. Mas, assim, e o que eu queria até falar antes é, quando tu chama o abençoado, senta aqui com a tia para desenhar o fluxo, que é um dos grandes desafios que tu vai ter em empresas tradicionais e nas fintechs também, porque elas não fogem disso. Claro. O fluxo está na cabeça das pessoas. E daí a gente entra no grande perigo do óbvio, que é óbvio, todo mundo sabe. Não sabe. Não, mas o óbvio precisa ser dito. Então, tu tem que ter o fluxo, assim, gente, o fluxo no detalhe, aquele chato, tem que ser desse tamanho. Se não tá desse tamanho, tá errado. Pra aprender onde é que estão as pessoas entrando. E eu gosto muito, de novo, em inovar. Não, mas eu tenho que ter CRM, eu tenho que ter agora o Salesforce. Excel. No final do dia... Excel ajuda, velhinho. No final do dia, fazer o básico bem feito e deixar o básico perfeito é a garantia de você já melhorar muito o negócio, né? Que não tem que ficar o básico, voltando. Cara. É o básico bem feito. Mas como é que tu liberou essa operação que não tinha... Ou o cadastro... Se o cadastro tá bem feito. Se tu guardou a informação nos lugares corretos, usando o layout correto e tal, tu já tem depois como, até usando ferramentas de screening, elas também dá para subir arquivo. Sim. Exato. Tu não precisa pedir? Não. Tu pode sim contratar a solução,
tu tem teu Excelzinho ali da última hora, seja o que for, sobe o arquivo, volta o arquivo. Aliás, várias Cara, pesquisas é apontam processo. que mesmo as empresas gigantes, elas têm o SAP, né? Que é o Sistema Avançado de Planilhas. E que né, Eu ia falar então, SAP. todo mundo tem um Sistema Avançado de Planilhas, porque no fim do dia é o básico. É o básico bem feito, né? E ele é democrático. Oh! Trazendo assim, pra tu não dizer que não respondi, tá? Ah, não, responderam. tô entendendo. De tanto encher o saco de vocês, de provocar, de puxar o pino da granada, Ele é vocês democrático. vêm. Mas aquela Ai, coisa, ufa. me conta o que tu põe no Excel. Isso? Daí Isso. tu tem que saber teu fluxo. É, isso aí. E o episódio da disrupção tá com clichê, mas eu também vou usar outro. Porque então, Usa, quero ver. me parece que a gente falou o tempo todo que começa com uma mudança de mentalidade. Mindset aqui. Olha, quem Porque- assiste esse e o meu outro videocast da resenha do Comex, eu falo, socorro, Deus, quando falam mindset, Mindset. morre uma pessoa. Mas Ah, foi a mas mudança é de isso. mentalidade. Mas é mais mudança do de que a mentalidade. Agora implantação é. da Agora é. ferramenta. E isso não custa, tá? É. Isso não custa. Não vai me dizer que isso é investimento. exatamente. Não, bom, nada a tu ver. Quer fazer? Tem curseira de graça. Exato. Sabe? Da melhor qualidade, YouTube. das melhores faculdades YouTube. do Sou mundo. aqui onde nós estamos, não, Então, né? ao invés de ficar no Instagram olhando besteira, como eu faço, Let's Media. vai lá Olha lá. assistir um podcast. Eu assisti um muito legal aqui que falava de Drex e por aí vai também. Sim. É. Assiste. Na cara. Eu adoro aqueles que eu entendo 10%. São os melhores. Não, Ação. e te digo, né, que se a gente fica na bolha, então, por exemplo, voltando até um pouco do que a gente falou, né? A gente falou que as melhores novidades que vieram no mercado de tecnologia para o câmbio foram por mentes que não eram desse mercado, né? Que eram, sei lá, engenheiros, médicos, advogados, enfim, que inventaram alguma... Falou, porra, o próprio Roberto Campos, né? Ele já escutei... Lógico que já escutei essa entrevista 20 vezes, mas ele fala quando ele trabalhava numa tesouraria e precisou de papel moeda, ele ficou surtado quando ele teve que preencher milhares de papéis para comprar, sei lá, $1.000, entendeu? E aí começou o surto psicótico dele por inovação, por instantaneidade e tal. Ele não era um cara que estava precisando como um consumidor de papel moeda. E o porquê não, né? Por que não? E por que não? E- Mas o mais legal é quando a gente se permite também, o que a gente tá falando, você, né? Pô, eu sento para assistir coisas que não tem nada a ver. Eu tenho meus horários, né, em casa para consumir conteúdo, tá certo. A gente não é normal, a gente já reconheceu isso aqui, que a gente, né, aqui principalmente na mesa, os 3 dão aula, né? Então, Sim. a gente consome o conteúdo de um jeito um pouco diferente. Mas de manhã, enquanto eu tomo banho, eu escuto uns podcasts muito loucos. E um deles era de vendas de imóveis. Olha que interessante. Presta atenção, né? Corretores de imóveis e o cara dando dicas, né? E aí falando também de startups que começaram a sacudir o mercado mega tradicional. O tema era esse. E aí, porra, eu sou uma imobiliária mega antiga, então você tinha que ir até a imobiliária, né? Tinha que ver fotos do imóvel, agendar uma visita, o corretor ia lá, levava. A lei permite que o dono e o vendedor ali, o comprador e o vendedor negociem sozinhos, mas se tiver imobiliária já tem que ter a figura do corretor, que daí tem a corretagem. É muito semelhante a parada, tá? E aí vieram essas startups, e aí agora você não quer mais corretor, porque daí eu conecto o comprador com o vendedor direto. O que eu faço como imobiliária? E o cara começou a dar dicas, assim, de prospecção, de fechamento, de camadas de compromisso do cliente, que eu falei, cara, isso tem tudo a ver com o mercado financeiro, cara. Então, você estudar sem parar para ter os insights é a tal da mudança no mindset, entendeu? E são pessoas, né? Exato. A gente volta pro início. Tu troca de setor, tu troca de... Mas no final do dia são pessoas. Nossa equipe são pessoas, nossos clientes são pessoas, o fornecedor é pessoas, o regulador são pessoas. Então, tu volta nessa questão de como é que tu tá te conectando com as pessoas, como é que elas estão entendendo o que tu fala. E para mim, um dos grandes desafios quando a gente fala de disrupção, de inventar coisa nova, é as pessoas te entenderem. E aí o problema de comunicação não tá em quem difícil. ouve, né? Tá em quem fala. Sim. Tá em quem... eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Isso aí é papo de Instagram, de frase motivacional. No mundo corporativo, você é responsável, sim, pelo que as pessoas estão entendendo. Porque você tem que se fazer entender, né? E aquela coisa... tu conversa exatamente o mesmo produto. Tu tá falando com alguém da mesa, tu tem que usar... A linguagem da mesa. Daí tu tá falando com alguém de compliance, tem que usar de compliance. Exato. Tá falando com o dono da empresa, que daí já é outra batida, outra linguagem. Então, tu tem que conseguir
te comunicar e achar aquele ponto de convergência que a pessoa também acha isso uma boa ideia. Isso. E daí a gente volta para os fluxos. Eu sou apaixonada pelo Miro. Então, assim, quando eu faço Sim, uma conversa também com amo. alguém... o que é o caso de usar X e blá, blá, blá. Tá, entendi. Eu vou lá pro Miro. Deixa eu desenhar. Faço o Não desenho. é pra ficar ofendido, quer que eu Não, eu desenhe. mando o desenho. Não, é. Cara, eu entendi bem. É isso mesmo? Isso aí. Entendeu? Beleza. Valida a ideia. Valida a ideia. É isso. Tá? Quando eu vou daí levar para dentro da própria Neon, pro time de compliance, seja lá o que for, ó, pessoal, esse é o desenho. Porque a gente tem barreiras culturais, barreiras de idioma, barreiras de horário. Tudo. Faz um board em Neon Singapura através da equipe dos Estados Unidos. Com Óbvio latinos. que vai dar Então, ruído. se eu não for extremamente transparente no que eu estou entendendo, não vai andar. E isso vai, de novo, para inovação dentro de casa. Sim. Então, e eu lembro de uma das conversas antigas que já teve. Para botar o Bloomberg ou o Reuters, seja você, para tal equipe, sai muito caro. Beleza, sai caro. Mas um dedão sai muito mais caro. Não entendo. Então, assim, sabe, tu vai esperar o dedão, dá para esperar, né? É uma questão de apetite a risco. Mas, de novo, as ineficiências saem muito caro. O dinheiro tá lá, né? O dinheiro economizado para ser investido na tecnologia tá dentro de casa, né? Isso aí pode ser tanto o chamarisco, tipo, o que eu uso, né, como comercial. É o meu chamarisco para evidenciar que os meus processos são fortes, são bons e, com isso, eu sou uma boa solução para ti. Né? Então, hoje de manhã até no café encontrei umas colegas e a gente comentou, não, pessoal, tem essa qualidade, tem essa qualidade. Tu tem que te conhecer de uma forma muito intensa, e para isso que os fluxos são importantes, tirar da cabeça e ir para o papel, exatamente onde é que estão as soluções, onde é que estão as dores, porque nessa dinâmica tão ágil, se tu não tem essa clareza do que tu tá fazendo, tá, mas tu é uma corretora, qual que é o teu maior ativo? Como é que tu faz? O que tu já tem plugado? Quais são as sinergias? O que a tua equipe sabe fazer? O que ela... Tem muita coisa boa na mesa. Sim. Para quando tu vai conversar, sei lá, vamos dar qualquer nome aleatório aqui, com a Magalu. Pô, Magalu, mas olha só, eu tenho essas qualidades aqui que sim geram muito valor. Eu consigo dar o atendimento pro cliente. Eu já tenho a parte de ouvidoria pronta. Estou chutando aqui qualquer coisa, tá? Então, assim, tem muita fortaleza construída nessa parte geracional. E aquela, tu pode olhar legado como um peso morto, mas também tu pode olhar legado como uma curva de aprendizagem. Sim. Legado é muita porrada que tu tomou, velhinho. E tu aprendeu. Exato. Tem um valor de carregar aquilo junto. Sim. Sim, é chato, sim. Agora, eu agora tenho que falar de um problema. O Pera, problema você... do papo bom. É. O papo bom passa rápido. É isso. E eu preciso falar. Mas eu tenho uma última pergunta para você, para a gente encerrar. Essa também a gente está fazendo para todos os nossos convidados. Como você vê o mercado de câmbio no médio e longo prazo? Não estou pedindo bola de cristal, não, tá, Lia? Mas como você enxerga, resumidamente, o futuro do mercado cambial? Eu acredito que ele vai estar cada vez mais conectado, cada vez mais fácil, cada vez com menos barreiras de entrada e saída, com mais players estrangeiros aqui e as empresas domésticas também se posicionando fora do Brasil. Então, acho que no resumo da ópera, eu acredito que as barreiras geográficas vão ficar cada vez mais transparentes. Então, seja pela questão da própria tecnologia empregada, seja por essa grande força que é o tamanho do Brasil, a qualidade do que a gente produz de tecnologia, de pagamento, por aí vai. E brasileiro, tu chuta uma pedra, tu acha uma, né, em qualquer lugar do mundo. Então, essa conexão que a gente já tem natural, é abençoado como ser uma população benquista onde vai. Né? Então, tu vai viajar para algum lugar, tu fala que é brasileiro, que legal. Então, de ter essa conexão, isso vai ter um efeito positivo de... Como é que tu fala quando um negócio espalha? Disseminação. De disseminação. Fazendo com que o que a gente vai fazendo de bom vá pipocando e vá aproximando. Então, acho que a gente tem aí muitos casos de uso interessante. A gente tem um mercado gigante para atender. Muito. Então, assim, a gente fala de Brasil, mas já tem isso, tô perdendo. Cara, tem o que tem de mercado não atendido. Vamos parar para pensar que... Não bancarizado. Não, se a gente olhar só para banco, tem pouquíssimo. Exato. Eu quero mais aqui entre um monte de banco, de corretora, que venha, gente.
E tem Fintech. muita, tem muita venha. coisa não atendida. Isso, e essa, assim, é o que eu normalmente uso. Por isso que o mundo tá de olho no mercado brasileiro, né? Não é só a gente que tá falando isso. A Sim. quantidade Que a de bola da deficiências vez, é gigante. E isso é bom. Isso é oportunidade, Isso né, é gente? oportunidade. De novo, a gente volta pro mindset. É isso. Então, é ruim, Muito isso quer dizer que é bom. Muito, isso. muito obrigado, Lia. A Lia que não é de São Paulo, mas hoje está aqui. Obrigado Vá. pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Eu sou Evandro Cassiano. Eu sou a Roberta Fogueiral e esse é o seu podcast Câmbio Desligo. Se você ficou até aqui, manda esse vídeo para o seu coleguinha, deixa o seu like, ativa o sininho e a gente se vê no próximo podcast. Até mais, gente. Obrigada.